O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, Páscoa. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? A outra versão fala assim: crês tu nisso? Quando você começa a examinar as escrituras, irmãos, e você vai linkando uma coisa com a outra, você vai entendendo o sentido de você ler o livro Bíblia. Dentro do texto escritura, você vai compreendendo que dentro dos versículos existem segredos espirituais. Aqui no Evangelho de João, quando o próprio Cristo pergunta: você crê nisso? Mais tarde Paulo fala, através de uma carta que ele escreve ao povo de Roma, no capítulo 10, versos 9 e 10, que na verdade é uma confissão de fé, especialmente para quem vai se batizar. Teremos irmãs que estarão se batizando conosco agora no próximo dia 14. E isso aqui que eu vou ler agora é o pilar da igreja, é aquilo que realmente sustenta a fé de todo aquele que é nascido do Espírito. Veja o que Paulo fala em Romanos 10, 9 e 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Glórias a Deus, irmãos. Deus fala na sua palavra que ele foi ressuscitado. Mas como assim, pastor? Jesus não é Deus? Ele não ressuscitou? Não, irmãos. Assim da mesma forma que quando Jesus foi provado no deserto, o Espírito Santo o levou até lá. Entendamos que Cristo é, antes da fundação do mundo, o Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo, o Filho. Mas quando nós começamos a entender, lendo João, o Evangelho de João, no capítulo 1, aonde o verbo se faz carne, se fez carne, você começa a entender que na forma humana, na forma de homem, carnal, normal, natural, quanto eu e você, tendo a natureza de homem, Jesus, encarnado na terra, tinha também uma natureza divina. Tem essa natureza divina porque ele ainda vive, ele é eterno, sempre eterno, porque a partir do momento que você começa a discernir esse mistério, um homem santo, cujo mistério só será desvendado quando eu e você estivermos face a face com ele, e a teologia, por mais presunçosa que ela possa ser, não tem explicação para esse mistério. Que negócio é esse de Deus ter ressuscitado Deus? Como é que pode esse negócio? Irmãos, apenas nos atenhamos à palavra que diz que a partir do momento que ele volta dos mortos e aquela carne adquire um outro corpo, um corpo chamado glorificado, ainda que nós não compreendamos como é que é esse corpo, você vai perceber que ele tem forma, e é esse mesmo corpo, aleluia, que eu e você teremos juntos na eternidade. Mas é importante entender que a palavra Páscoa é uma passagem, e é uma festa de origem judaica que comemora a liberdade do povo hebreu após um longo período de escravidão no Egito. Representa a travessia pelo Mar Vermelho, quando o povo liderado por Moisés passou da escravidão do Egito para a liberdade, para a terra prometida, ou na terra prometida. Com o mesmo sentido de libertação e de esperança, a Páscoa cristã surge posteriormente com a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Vai vendo o que é aquilo que nós, enquanto cristãos, chamamos de conversão, de mudança de caminho. É você ir num fluxo, assim como aquelas placas que diz proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido fazer retorno. Essa placa de conversão, de mudança de caminho, de mudança de mente. Essa passagem, essa transformação de um estado para o outro, essa regeneração que aqui chamada de Páscoa, é o que nós vivemos quando nascemos de novo. Nascemos no ventre da nossa mãe, mas também nascemos da água do Espírito, quando nossa natureza ela é transformada, regenerada, e aí nós entendemos que nós somos uma alma presente nesse corpo, aleluia. Nós somos um corpo temporário, vivente, com esta alma eterna, e você começa a relativizar tudo aquilo que você até hoje entendia sobre corpo, alma, mente, que inclusive tem esse tema, também falo sobre espírito, lá no nosso canal do YouTube. O Êxodo capítulo 12, verso 23, quando o Senhor passou ali para matar os egípcios, ele deixou muito claro que era para que as pessoas cingissem os
nos umbrais das portas com aquele sangue daquele cordeiro, representando obviamente uma sombra daquilo que viria, que era o Cristo que ia se materializar aqui na terra, o Verbo encarnado. Naquele tempo, o anjo da morte, que o Senhor mandou passar para que matasse os egípcios, o povo hebreu que tinha em suas portas passado aquele sangue, ele seria poupado da morte. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará. Para você ver como realmente o Cristo morto na cruz, a partir do momento que nós olhamos para Ele, o confessamos como nosso Senhor, reconhecendo que Ele esteve nessa terra, pisando, palmilhando como homem vivente e ressuscitou como Deus Todo-Poderoso, hoje entronizado acima de principados e potestades, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. É esse Deus o qual nós servimos, o qual nós quinzenalmente, às quartas-feiras, discorremos a sua palavra, o seu evangelho aqui na reunião do Cordão. E é importante entender o que está ali em Mateus no capítulo 20, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Eu acho lindo esse texto que Jesus fala enquanto eles estão caminhando. Observe que o evangelho é um eterno gerúndio, é andando, é caminhando, é fazendo. Nada para você se preparar para poder viver o evangelho. O evangelho é prática de vida, é a prática do amor, é dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede, vestindo aquele que realmente precisa, visitando o enfermo que está preso, acolhendo aquele que realmente chega de fora, para que você possa entender isso, irmãos, só experimentando na prática o evangelho vivido. Aí você vai entender e vai discernir esse particular que Jesus tinha com seus discípulos. Ele disse: escutem, prestem atenção, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, ali obviamente Jesus proclamando-se enquanto Messias, cujo texto depois, esse Filho do Homem, descrito no profeta Daniel, em dois momentos, ali no capítulo 7, verso 13, e também no capítulo 8, verso 17, ele fala que esse Filho do Homem seria entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Estes vão zombar dele. O próprio Jesus falando em terceira pessoa. E é tremendo quando a gente começa a entender, mas por que Jesus falava assim, o Filho do Homem? Porque é o Cristo eterno falando do homem que estava palmilhando aquele momento, naqueles 3 anos de ministério, já com 33 anos de idade. É deste Jesus que o Cristo está falando. É desse tal que ele disse: vão zombar dele, vão bater nele e vão crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. E é interessante dizer aqui, irmãos, que ele não vai ressuscitar, ele será ressuscitado. Esse ser ressuscitado é papel do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Deus vivo, juntamente com Deus Pai, que ressuscita
aquele Jesus que está morto naquele lugar, naquele sepulcro, mas arrancado com o braço forte, arrancado da morte, o próprio Espírito de Deus o traz para novamente agora vencendo a morte, vencendo o aguilhão da morte, destruindo principados e potestades, envergonhando Satanás. Ele passa a ser o Senhor da humanidade que crê nele, todo aquele que invoca o seu nome. E ele declara realmente que vai acontecer tudo isso, mas que ao terceiro dia, depois de toda essa humilhação, ele será ressuscitado. E veja que Lucas escreve lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 24, quando ele diz: mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse, ainda que Jesus fosse um corpo natural como eu e o teu. Pelo fato dele carregar nele o Espírito da glória, esse corpo não poderia ser destruído, porque ele seria assim transformado, assim como todos nós seremos transformados quando a gente partir desta existência para a glória eterna. Já veremos em instante isso. Portanto, irmãos, é essa esperança que renova a fé do cristão. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 11, prestem atenção no que o texto diz. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ou seja, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Vocês entenderam agora, vocês que ainda não compreendem, que negócio é esse de ressurreição? Que negócio é esse de salvação? Vocês ficam falando que Jesus vai ressuscitar, que Jesus vai salvar, mas como é que é esse modus operandi? Isso é o que se consegue pelo nosso limitado psique, chegar mais próximo dessa compreensão acerca do fenômeno da ressurreição, ou seja, o mesmo Espírito Santo que tirou aquela pedra e arrancou Jesus da morte, e esse Espírito que vai arrancar eu, você, aqueles que já morreram em Cristo, meu paizinho que já está na glória, assim como meu tio, como a minha sogra e tantos outros que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. Parece uma atitude simples, é só confessar, mas o coração, ele vê, ele não escuta, ele olha, ele observa o teu comportamento. Ele sabe quando é sincera a tua adoração ou quando ela é interessada, quando é uma barganha, quando é uma moeda de troca. Por isso a necessidade dessa sinceridade. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos que habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Por isso que a gente insiste com cada irmão: leiam a palavra, assistam aos nossos vídeos, participem das nossas reuniões. Eu chego a ser chato, irmãos, eu me dou conta, eu tenho espelho, eu me olho, mas Deus manda dizer: continua insistindo. Faz exatamente como Paulo falou com Timóteo: pregue em tempo, fora de tempo, seja chato, deixe eles pensar o que quiser de vocês, faz a tua parte, deixa que eu me responsabilizo, incomoda eles, inquieta eles, porque eles vão ter que prestar conta, não é contigo, é comigo depois. Veja o Evangelho de João no capítulo 14, versos 16 e 26. Jesus falando aos seus discípulos, quando ele estava para ir embora da terra, ele fala: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, outro consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu, Cristo, tenho dito para vocês. Ou seja, nós já desfrutamos dessa promessa nesse tempo. Eu sem nenhuma formação teológica, irmãos. Tudo que eu tenho hoje aqui para ensinar a vocês é o Espírito Santo que tem me dado. Até o estudo de forma autodidata que eu faço hoje para trazer uma mensagem para vocês. E eu sei da responsabilidade daquilo que eu falo, porque eu serei requerido no dia do juízo. Cada palavra que eu lanço aqui, como cada um de nós lança, seremos cobrados no dia do juízo. E é muito importante prestarmos atenção, sempre direcionados pelo Espírito Santo, para que o que nós falemos aqui seja realmente da parte de Deus. E ele fala claramente, irmãos, que essa palavra, esse Consolador que nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo que a gente ouviu numa pregação. Não por acaso eu fiquei quase uma década sentado só ouvindo a palavra, não anotava nada, mas a palavra de Deus, quando é guardada no coração, eu não sei te explicar, meu irmão, se é um HD particular, se é alguma coisa que Deus bota aqui na cachola da gente, você vai aprender essa palavra, meu irmão e minha irmã, e aquilo vai brotar como uma força, e no momento que você precisar recorrer a Deus, até em oração, quando você estiver instruindo alguém acerca de uma necessidade, você que é leitor contumaz da palavra e busca conhecer essa verdade, você torna-se instrumento quando verdadeiramente você se resigna a essa palavra e você crê que o Espírito Santo de Deus, através do teu esforço pessoal em ler a palavra, pela graça, ele fará lembrar e vai continuar te ensinando coisas que você ainda nem sabe que sabe, mas por algum mistério
você vai entender. E a gente passa a observar essa semana que precede a Páscoa, 40 dias que antecedem a Páscoa, os nossos irmãos católicos comemoram a Quaresma, em cuja liturgia, ou pelo menos teoricamente, são realizados jejuns, caridades e muita oração. Para os evangélicos, é apenas uma época que antecede a Páscoa, e esse tempo são preparadas atividades referentes à celebração pascal, e para alguns até encontro de confraternização familiar, onde a gente se reúne num almoço no domingo, onde possamos orar entre os nossos familiares, cada qual professando a sua fé de acordo com aquilo que crê, sem que nenhum seja menos do que o outro. É importante entender a multiforme graça de como Deus vai se derramando, porque há processos que liturgicamente são mais culturais do que espirituais, como a Sexta-feira Santa, de não poder comer carne, só tem que comer peixe. É interessante que você vai ver daqui a pouquinho aqui, que quando Jesus aparece ressuscitado, já na Páscoa, ele não pede uma picanha não, ele recebe um peixe para comer. Tendes aqui algo que comer? Então você vai entendendo e vai discernindo as coisas e vai quebrando essas tradições na sua mente. Não que você não possa confraternizar com os teus familiares, mas já com uma consciência mais apurada, não querendo ser mais do que ninguém, mas discernindo o mundo espiritual como ele verdadeiramente é, e não como uma cultura ou como uma tradição faz parecer. Veja que o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João 2, versículo 2, nos diz: Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus, ele veio para salvar a humanidade, mas todos aqueles que creem, todos aqueles que realmente aceitam ser servos e reconhecendo ele como Senhor, para que não só nessa vida, mas na vida vindoura, entendamos que seremos permanentemente adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Houve um episódio bíblico que eu amo relatar, especialmente nesse tempo de Páscoa, que aconteceu após a cura de um coxo, numa porta de um templo chamado Porta Formosa, onde Pedro e João estavam indo para orar, e de repente aparece um coxo que pede esmola. Eles falam: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo é curado, e obviamente que depois ele passa a ser inquirido, né? Como é que aconteceu isso? Já querem ser adorado e tal, os homens querendo adorar homens, achando que é de homem que está partindo aquele mistério, aquele poder. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E veja o que está escrito em Atos capítulo 3, versos de 13 a 15. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aqui falando de judeu para judeus, para entender a história, tá, irmãos? Foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram. Obviamente que o ato dos apóstolos começa a acontecer depois de Jesus Cristo ter sido assunto aos céus. O Espírito ali em Atos capítulo 2 se derrama sobre a igreja, é onde efetivamente nasce a igreja de Cristo, a partir da presença do Espírito Santo na terra. E aqui esses apóstolos estão indo para orar, ali indo para o templo, e na porta encontram esse homem, estendem-lhe a mão, ele é automaticamente curado, as pessoas pensam que é ele, e ali eles começam a dizer: não é eu que fiz isso, não somos nós quem fazemos isso, é aquele que vocês rejeitaram. Ele aproveita a deixa e começa a falar: mas vocês os entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos, e quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado ao Deus Pai, mas vocês o rejeitaram. E em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram para que Pilatos soltasse o criminoso. Vocês querem quem? Jesus ou Barrabás? Barrabás, Barrabás. É muito oportuna essa pregação, irmãos, quando muitas vezes, já aconteceu comigo na minha família, quando eu querendo falar de Jesus, lá vem com esse papo teu de Jesus, já vem com esse teu papo evangélico. E aconteceu uma vez um certo episódio,
quando do falecimento de um primo do meu pai. Durante o velório dele, meu pai teve uma comoção muito forte e teve uma parada cardíaca. Ele ficou meia hora morto, diagnosticada essa parada cardíaca pela minha prima Edmara, auxiliar de enfermagem, e mais uma outra enfermeira formada. Ambas testificaram parada cardíaca. E quando eu me deparei com aquela condição, eu já estava presente próximo às pessoas que estavam ali consolando umas às outras devido ao falecimento daquele primo. Meu pai lá fora, alguém gritou: Jário, teu pai. E eu lá coloquei ele em meus braços e eu lembrei dessa frase de João 11, 25 a 26. Aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu impus as mãos no peito dele e já não era mais eu orando, mas o Espírito Santo me tomou em línguas, em poder e em autoridade. Eu sabia o que eu falava, eu ouvia o inimigo falando à minha mente, eu o repreendia, porque eu estava na autoridade espiritual do Cristo, baseado nessa palavra, nessa escritura, falando realmente naquilo que eu estava capacitado naquele momento, por fé e por amor a meu pai. Eu peguei no colo, botei a mão no peito, repreendi a morte e chamei a vida de volta. Irmão, só quem estava ali, familiares, alguns muito incrédulos, viram o sangue voltando ao rosto e ele... aquele suspiro e voltou à vida. Viveu mais alguns anos conosco antes de Deus arrebatá-lo, e obviamente que na segunda vez Deus não deixou sequer orar por ele, porque agora ele é meu. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus, quando está num homem, assim como estava naqueles homens de Deus que chegaram àquele templo, eles estavam cheios da presença de Deus, mas eles não conseguiram se calar. Eles estavam se desabafando, porque estavam com seu coração machucado ainda, não entendendo o que mais tarde o próprio Jesus, eles iam lembrar, o próprio Espírito Santo lembrar o que eles tinham falado ali no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18, quando Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que entregou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, nas mãos daqueles algozes, para que ele fosse para a cruz carregar o nosso pecado, para que na ressurreição todo aquele que acreditasse nele fosse salvo. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. O perecer não quer dizer que você não vai passar por aflição. O perecer não quer dizer que você não vai ter enfermidade. O perecer não quer dizer que você não vai sofrer nessa existência. Pelo contrário, o sol está sobre os bons e os maus. Deus não faz acepção de pessoas, mas haverá uma diferença genuína entre aquele que sofre servindo a Deus e aquele que sofre distante de Deus. E isso você só vai entender e discernir vivendo. E aqui o Espírito de Deus se manifesta no próprio Jesus. É o Cristo novamente na boca de Jesus falando que ninguém tira a vida de mim, não. Eu dou quando eu quero e pego de volta quando eu quero, porque essa autoridade o próprio Pai me constituiu. E ele tinha essa consciência, irmãos. Ali em Atos, no capítulo 4, verso 73, com grande poder, o texto nos descreve, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão passando por provas, nessa provação que mais você tem vivido, mais você tem sofrido, é nesta área que Deus vai te usar com poder e com autoridade, para que através da tua vida milagres sejam feitos na vida de outros e as pessoas reconheçam Deus na tua vida. Deus nos prova em várias áreas para que nós experimentemos quão boa é, agradável e perfeita a vontade dele, entendendo que todas as coisas contribuem, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque aquilo que a gente passa agora no momento a gente não compreende, só vai compreender bem mais tarde. E os apóstolos, diante dessa consciência, entendendo todo o sofrimento que eles passaram no processo de conversão de cada um deles, eles testemunharam e desfrutaram deste poder. O texto é claro, irmãos, eles testemunharam com poder. O testemunho deles, aonde eles estavam andando, era maravilhas, eram sinais que aconteciam, porque Deus estava derramando sobre cada um deles. Porque ali em Atos, capítulo 1, verso 8, havia uma promessa escrita pelo próprio Cristo, e aqui na boca de Lucas ele descreve: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse texto valia para aquela época e vale para hoje. Hoje estamos aqui em Sapucaia do Sul, através de redes sociais, chegando com o Evangelho até os confins da terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A partir do momento que ele fala, ele cumpre a sua promessa, porque ele é a própria verdade incarnada.
encarnada. E por que ele faz isso, irmãos? Por que ele tem prazer em abençoar o seu povo? Paulo descreve também ali em Romanos, no capítulo 8, versos 32 a 34. Se ele, o Deus Pai Todo-Poderoso, não poupou nem mesmo o seu próprio Filho Jesus Cristo, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Para de murmurar, meu irmão. Para de murmurar, minha irmã. Tem que passar por esse perrengue, que depois do perrengue é que vem a benção. Os irmãozinhos da Assembleia falam bem assim, eu tenho um amor e um carinho por eles, porque eu sinto verdade quando eles falam isso. As irmãzinhas do círculo de oração especialmente. Tem que passar. Está sendo moldado como barro na mão do oleiro. Você não tem que questionar o modus operandi de Deus. Apenas se submeta, porque é nesse processo que Deus está te abençoando. É nesse processo que Ele está te capacitando a atravessar todas essas lutas, para que você entenda que se Ele não poupou Jesus, Ele não vai me poupar de provar também, mas assim como Ele deu vida a Jesus, Ele vai dar em mim também. Aquele que morre com Cristo é ressuscitado com Ele. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Se não pode tocar no Filho, vai tocar nos seus que estão com Ele, os seus servos. Nós somos irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se atreve a acusar os escolhidos? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como já disse aqui hoje, intercedendo por cada um de nós. Então, quanto aos jejuns, as abstinências, não vou comer carne vermelha, deixa eu comer meu peixinho aqui, deixa eu na minha sexta-feira santa, irmão, deixa que tudo isso são sombras, e cada um vai tendo a sua compreensão, o seu entendimento de acordo com a sua fé. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 30 a 31, se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que eu sou criticado se já o agradeci a Deus? Você agradece pelo pão nosso de cada dia? Ou você se senta à mesa já enchendo o bucho, nem espera pelos outros? Senta-se à mesa e já começa a tocar aquele prato de feijoada, agora é domingo de Páscoa, nem agradece. Aquele baita leitão na mesa. O judeu não come isso, mas o cristão adora. Bem coberto com aquele molho em cima. O pastor Salvador sabe o que eu estou dizendo. Aquela coisa maravilhosa. Mas não espera os irmãos chegar, não espera a família chegar para que possa ser agradecido aquele pão, aquela refeição abençoada. Já vai na ganância, já vai na carne para comer a carne. Não está nem no espírito, só porque tem carne na mesa. Não entendeu que o próprio Deus espera que nós o agradeçamos. Então, por que eu sou criticado se já agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que vocês fizerem, ainda que sejam criticados, se no coração de vocês há sinceridade, se a tua quinta-feira, a tua sexta-feira santa, meu irmão, minha irmã católica, que é genuína a tua fé, se não é só uma tradição porque a tua avó, a tua tataravó fazia, mas sem entendimento, sem compreensão você faz o mesmo, é só uma tradição, é só uma cultura, como qualquer outra, como o CTG, como a nossa cultura gaúcha aqui, do chimarrão e tantas outras coisas. Mas quando você tem gratidão a Deus por isso que você faz, Deus está atento, porque Ele valoriza e honra aqueles que glorificam. Lá em Romanos 14, 5, 6, ele diz, Paulo, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. A gente valoriza, por exemplo, a quarta-feira. Tem igrejas que valorizam um domingo. Tem missa no domingo, tem culto no domingo, tem igrejas que tem culto de doutrina na terça-feira, outras igrejas, assim como nós, também fazem culto na quarta-feira. Entenda que tudo que Deus está querendo falar aqui não é arremedando ou imitando tradições familiares, mas qual é o significado real que no seu coração tem aquilo que você faz. Então, quando você tem um dia especial, você acha que um dia é melhor do que os outros. Para nós, a quarta-feira ela só é importante porque a quarta-feira é da reunião do cordão, mas ela não é melhor do que o domingo de Páscoa, nem na sexta-feira santa, porque todos os dias são santos. Nós estamos plenamente sempre glorificando a Deus. Esse jejum deve ser uma abstinência perpétua do compartilhar o pão da minha mesa com aquele que necessita. Você tem que compreender que as orações, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, é orar sem cessar. No versículo 18 ele fala, deem graças a tudo, por tudo, pelo que vocês têm, pelo que vocês não têm. Se não tiver nada na mesa na sexta-feira, glorifica a Deus. Se tiver um peixe maravilhoso na sexta e um churrasco no domingo, amém também. Mas em tudo dai graças. É o que ele está querendo deixar claro pra gente. O que importa é o que está no teu coração. Cada um deve estar firme nas suas posições, porque cada um dá um valor ao que quer, aquilo que acha. E também quem come de
tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. Eu me candidato a isso, porque eu como, estou agradecendo. Pode ser um arroz com ovo, irmão, ou pode ser um filé mignon, um parmegiana, que eu sou apaixonado. Meu Deus, oh aleluia, glorifico a Deus. Em tudo eu dou graça, porque quem já passou necessidade, como eu já passei ali em São Paulo, em Belém do Pará, e você começa a ver, irmãos, Deus te sustentando, como Ele fala na sua palavra. Fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós estamos na presença de Deus, ainda que tu não tenha trabalho, ainda que tu não tenha renda, talvez tu não possas nem comprar os ovos de Páscoa que tanto tu querias dar para os teus filhos, mas Deus vai relativizar toda essa condição e vai fazer com que vocês tenham uma Páscoa abençoada. Eu não sei como é que vai ser a tua Páscoa, mas ela vai ser abençoada, porque quando Jesus está presente, até ovo de galinha, até ovo de codorna vale mais do que um ovinho de Páscoa. Tenha convicção disso. E quem evita comer certas coisas, não como isso, que Deus não gosta, não, isso é pecado. Se ele faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus, tudo bem, está valendo, irmão. É a fé dele. Paulo fala de uma forma muito mais madura ao povo de Colossenses, em tudo isso, essas tradições, esses calendários, assim como natais, como Páscoa. Isso não existe data, nada é comprovado, é tudo cultura. Mas a partir do momento que o inconsciente coletivo, nós nos agremiamos, comungamos como família, como corpo, até mesmo como igreja, passa a ter um sentido muito mais profundo espiritualmente, porque é onde 2 ou 3 reunidos em nome dele, seja numa sexta-feira santa, seja num velório, ou seja numa Páscoa, ou em qualquer outra data, até no aniversário, ali ele se faz presente. Veja que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer e beber, ou sobre os dias santos. Hoje é Páscoa, amanhã é Natal, e as festas da lua nova, e o sábado, tem que guardar o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, daquilo que viria. A realidade é o Cristo. Lá em Mateus 28, de 1 a 7, depois do sábado, aqui descreve todo o processo da ressuscitação de Jesus. No domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria, que era mãe de Tiago, foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Já foi ressuscitado, como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Isso o anjo do Senhor falando para aquelas mulheres. Digam o seguinte para eles: ele, o Jesus Cristo, ele foi ressuscitado, vai adiante de vocês para a Galileia. Lá na Galileia vocês vão ver de novo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Que anjo maravilhoso esse. E é interessante que esse texto também é relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 7, e tem pequenas nuances, pequenos detalhes, irmãos. Por isso a importância de vocês lerem os 4 evangelhos. Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai se maravilhando na forma que os autores vão descrevendo alguma coisa que possa passar batido com um, o outro vai em cima e fala e repete aquilo que aconteceu. Marcos faz questão de citar no capítulo 16, verso 7, que aquele anjo também dá um recado que era para contar a Pedro que ele tinha ressuscitado. E é interessante, irmão, que Pedro foi aquele que negou ele 3 vezes. Pedro era aquele cara que Jesus amava. É aquele amigo que te deixa na mão. É aquele amigo que te decepciona. É aquele amigo que você, puxa, eu esperava de qualquer um, menos de você, fazer isso para mim. Mas eu te perdoo, te abençoo porque eu te amo. E era isso que Jesus, através do evangelista Marcos, chegasse a essa informação. Que Pedro estava profundamente deprimido, ele tinha se arrependido amargamente. Não o remorso de Judas, absolutamente, são coisas distintas. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra, irmão. O arrependimento faz com que a pessoa se volte de maneira constrangedora, punindo-se a si mesmo. Por que eu fui fazer aquilo com um amigo que eu amo? E Jesus, vendo o coração dele, ele fala: avisa o Pedro, eu vou encontrar com ele lá na Galileia, lá vocês vão ver ele. O Pedro também vai me ver lá. E é coisa maravilhosa Jesus demonstrando perdão ao amigo infiel. Ali em Lucas 24, versículos 25 e 26. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que
que os profetas disseram. Eu passo essa mesma dificuldade com alguns irmãos de vez em quando. Sabe por que eles não entendem? É porque não põem em prática. O evangelho, assim como uma aula de violão, se você começar a estudar violão prático e não praticar em casa, os teus dedos nunca vão tocar de fato como deve. Essa prática requer disciplina, ela requer dedicação. Essa prática, ela requer subserviência à vontade daquele que ordenou, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Aqui Jesus está conversando já depois de ressuscitado, depois que ele passa na Galileia, depois que ele já está com os discípulos, ele dá um puxão de orelha. Eles são muito patetas, gente. Eu precisei passar por todo esse processo que eu avisei que passaria. Os profetas já falaram de mim. Os judeus até hoje não entenderam isso. Para você ver como a presunção, a prepotência, a arrogância humana cega, a soberba precede a queda. É coisa terrível quando você vê a palavra se materializando em culturas, em povos, irmãos, e os povos vão sofrendo. Feliz a nação com os judeus é o Senhor. É terrível, irmãos, você vê coisas diferentes. E Jesus descreve, era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. O mesmo Lucas 24, agora dá um salto no versículo 41 até o 49. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. É a mesma coisa que aconteceu com meu pai no cemitério. Viram meu pai morto nos meus braços. Na hora que Deus o ressuscitou, que ele voltou a ter batimento cardíaco depois de 30 minutos, alguns chamam de catalepsia. Dá o nome que tu quiser, irmão. Ele morreu e voltou a viver nos meus braços, ali naquele cemitério Vila Nova. E isso eu vou levar para a posteridade. Isso já foi até profetizado por um pastor que já dorme no Senhor também, que me disse que aconteceria. E eu nunca pensei que eu viveria isso na minha família com o meu paizinho. Exaltado seja o nome do Senhor. E a mesma coisa acontece aqui. A cegueira, a alegria, o deslumbre muitas vezes cega, a ponto das pessoas não acreditarem que aquilo que está acontecendo é real. Assim como o evangelho que nós pregamos também é real. E ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? A Jesus resolveu tirar uma onda. Eu vou mostrar para vocês que eu estou vivo, que eu não estou morto, que eu não sou um fantasminha legal. Vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm aqui alguma coisa que eu possa botar na minha boca e botar no meu estômago? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés. Imagina Jesus comendo peixinho e contando, fazendo uma reprise. Lembrem do que eu falei para vocês? Tudo aquilo que eu preguei na lei de Moisés, nos livros dos profetas, nos salmos, tudo. Caiu a ficha de vocês agora? Então Jesus abriu a mente deles, abriu a compreensão, abriu o entendimento para que eles entendessem as escrituras sagradas. Como está escrito lá em Oséias 6, versículos 1 e 2. Ele fala sobre isso. E Jesus continua. Abriu a mente deles dizendo é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando aqui por Jerusalém, onde ele estava. Vocês são testemunhas dessas coisas. Sobre o arrependimento e o perdão dos pecados será anunciada a todas as nações. Vocês são testemunha do perdão. Vocês são testemunha daquilo que eu fiz em vocês. Vocês são testemunha dessas coisas que eu lhes mandarei, o que o Pai prometeu. O meu Pai prometeu enviar o Consolador, mas vocês vão ter que esperar aqui em Jerusalém até que o poder venha lá do alto, venha de cima, venha sobre vocês. Vocês não podem fazer nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Tem cristão já teve essas experiências, já recebeu perdão de pecados, já aceitou Jesus como seu Senhor, mas o Espírito não habita nele ainda. Ele é apenas um crente funcional, não falta um culto, ele dá o dízimo, ele participa das campanhas, mas dentro dele não há uma regeneração verdadeira, não há uma mudança de mente, não aconteceu aquele fenômeno que Paulo descreve como metanoia, e automaticamente Deus fala para esses: esperem que o Espírito, que esse poder caia sobre vocês. Aí vocês vão realmente estar capacitados para isso. Mas é que havia muita incredulidade. Enquanto vocês não crerem realmente em tudo isso que eu estou falando para vocês, Paulo repete isso escrevendo ao povo de Corinto, na primeira carta, no capítulo 15, verso 14. Falando para o povo de Corinto, aquele povo incrédulo que não criou em nada disso que aconteceu naquela época. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Fé em que vocês têm que? Se vocês não creem na ressurreição,
Aí o Pedro, o apóstolo, complementa. É coisa linda quando você começa a ler a Bíblia e vai linkando uma coisa com a outra. Na primeira carta, o apóstolo Pedro, como que numa continuidade do que o mesmo Espírito Paulo fala ao Corinto, Pedro fala na sua carta no capítulo 1, verso 3, louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando você louva a Deus crendo nessa ressurreição, é aí que você começa a desfrutar já da eternidade. É a partir deste momento, irmãos, que o Espírito se derrama. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Essa esperança tem que estar presente no coração de todo aquele que crê. Você não pode chegar e se deixar moldar pelo mundo naquele adágio, a esperança é a última que morre. Absolutamente, a esperança nunca morre. Porque a esperança em Cristo é o próprio amor de Deus. Paulo fala em Coríntios 13 que ainda que exista profecias entre a fé, a esperança, o amor, o maior de todos eles é o amor. Mas esse amor só é maior quando essa fé e essa esperança, mesmo sucumbindo na presença dele, mesmo você tendo pouca força, você perseverou até o fim. É esse amor que te aperfeiçoa. É esse amor que faz com que você fique cheio dessa fé, cheio dessa esperança que parecia estar se desvanecendo, mas Deus ressuscita dentro de ti esse espírito esse que depois que você deixar esta existência e passar para a vida eterna, esse corpo corruptível for revestido de uma incorruptibilidade, de um corpo glorificado semelhante ao Cristo, aí você vai desfrutar de eternidade em eternidade com teu Criador. Portanto, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte, o sacrifício pela verdade e pelo amor. Então que, através de Jesus, o Cristo, o ungido, possamos desfrutar da verdadeira paz, meus irmãos, do verdadeiro amor, da verdadeira união, pois Ele é o abençoador, Ele é o provedor, é o Deus que perdoa, que cura, que restaura vidas, relacionamentos, e por sua graça e misericórdia nos concede a vida eterna. Que esta mensagem desse momento da palavra não seja apenas mais uma mensagem de Páscoa ou mais uma mensagem no nosso canal que você para assistir aqui essa noite, mas que ela possa ser verdadeiramente um divisor de águas na tua história, na tua fé, na tua caminhada no Evangelho, e lhe traga reflexão, constrangimento diante de tamanho amor daquele que deu a sua vida por você. Nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras desejamos a todos vocês e aos seus familiares uma feliz Páscoa em nome de Jesus. Esta é a mensagem pascal que Deus colocou no meu coração neste dia 27 de março do ano de 2024, na reunião do Cordão.